Sermão do Monte, capítulo 15, parte 2. A luz do mundo. Eis a razão pela qual o mundo se encontra em tão deplorável situação em nossos dias. Pois, conforme tem sido frequentemente ressaltado, a despeito de já havermos descoberto todo esse grande acúmulo de novos conhecimentos, não temos podido descobrir a questão mais importante de todas, ou seja, o que devemos fazer com o nosso conhecimento. Essa é a essência do problema inteiro, no que concerne ao poder atômico de que ora dispomos. Nada há de errado com a própria descoberta da energia atômica. A tragédia consiste em que ainda não dispomos de conhecimentos suficientes que nos capacitem a saber o que nos convém fazer com esse poder, agora que já descobrimos. Aí reside a dificuldade. Nosso conhecimento é puramente mecânico e científico. Porém, quando retornarmos aos grandes, básicos e vitais problemas da vida, os problemas do ser e da existência, não se torna evidente que aquela declaração do nosso Senhor continua exprimindo uma verdade cristalina, que o mundo se encontra em condição de trevas, as mais espessas? Medite a esse respeito, no terreno da vida, da conduta e do comportamento dos homens. Existem muitos homens dotados de profundo conhecimento em vários departamentos do pensamento humano, que não passam de tristes fracassos em suas vidas pessoais. Consideremos o aspecto do relacionamento entre indivíduo e indivíduo. No instante mesmo em que nos jactamos do nosso vasto conhecimento, compreensão e iluminação, vemos a nosso derredor essa trágica derrocada no campo do relacionamento humano. Esse é um dos principais problemas morais e sociais que os homens enfrentam. Observemos o quanto temos multiplicado as nossas organizações e instituições. Atualmente, precisamos fornecer instruções acerca de temas sobre os quais as pessoas nunca tiveram de ser instruídas no passado. Por exemplo, atualmente é mister levar a efeito aulas de orientação matrimonial. Até ao século presente, homens e mulheres casavam-se sem qualquer necessidade desses conselhos especializados, que atualmente parecem tão essenciais. Tudo isso proclama eloquentemente que predominam as mais espessas trevas no que concerne a grandes e momentosas questões, a saber, como o ser humano deve viver, como deve evitar o mal e o pecado, bem como tudo quanto é vil e indigno, e como viver de uma maneira limpa, reta, pura, casta e saudável. E então, quando subimos um pouco mais na escala de valores e consideramos as relações entre grupo e grupo, uma vez mais salienta-se a mesma péssima condição, razão pela qual temos de nos defrontar com esses graves problemas industriais e econômicos. Em um nível ainda superior, consideremos as relações entre as nações. Este século, mais do que em qualquer outro, quando tanto falamos a respeito do nosso conhecimento e iluminação, está provando que o mundo se acha em um estado de inexprimíveis trevas, no que concerne a esses problemas vitais fundamentais. Entretanto, cumpre-nos avançar para além desses aspectos. Nosso Senhor não somente ensinou que este mundo se encontra em trevas, mas chegou ao extremo de asseverar que ninguém
exceto o crente, pode oferecer qualquer conselho útil, mediante o qual transmita conhecimento e instruções acerca dessas questões de ordem moral. Essa é a nossa reivindicação, na qual nos ufanamos como povo crente. Os maiores pensadores e filósofos sentem-se totalmente perplexos nesta nossa época. Com facilidade eu poderia citar muitos autores como prova do que aqui afirmo. Não me importa se estamos examinando o terreno da ciência pura ou do terreno da filosofia, no tocante às mais basilares questões. Os escritores sentem-se inteiramente desconcertados quando tentam compreender e explicar as condições vigentes em sua própria época. Isso deve-se ao fato que a teoria predominante entre eles é que tudo o que o homem necessita é de mais conhecimento. Eles acreditam que se o homem contasse com maior soma de conhecimentos, inevitavelmente haveria de aplicá-los, solucionando essas dificuldades. Entretanto, é evidente que o homem não está fazendo o que se espera dele. De fato, o homem possui conhecimento, mas não está aplicando o mesmo. E é precisamente aí que os pensadores se sentem perdidos. Não compreendem qual seja o verdadeiro problema do ser humano. Não são capazes de dizer-nos o que é responsável pelo atual estado de coisas no mundo e, menos ainda, por conseguinte, não são capazes de dizer-nos o que se deve fazer a respeito. Lembro-me que, alguns anos atrás, li uma publicação escrita por um bem conhecido professor de filosofia da Inglaterra, na qual ele se referia a um livro cujo propósito era abordar esses diversos problemas. Muito significativamente, ele expressou assim o seu pensamento. No que concerne à análise, este livro é excelente, porém não vai além de uma mera análise e, por conseguinte, em nada nos ajuda. Todos podemos analisar, mas a questão vital que queremos ver respondida é a seguinte: qual é a origem primária das nossas dificuldades? O que se pode fazer quanto a essa questão? Quanto a isso, este livro nada tem para dizer, declarou ele, embora traga o impressionante título de The Condition of Man, a condição do homem. Ora, essa citação exprime a mais pura verdade. Hoje em dia, podemos-nos voltar para os maiores filósofos e pensadores que, vez após vez, verificaremos que eles nunca ultrapassaram as meras análises. São habilidosos no que tange a exibir problemas e a mostrar os diversos fatores envolvidos. Entretanto, quando alguém lhes pergunta qual o fator primariamente responsável por esses problemas e o que eles propõem que se faça, simplesmente não nos dão qualquer resposta. Como é evidente, eles nada têm a dizer. Neste mundo, como é óbvio, não há luz alguma à parte da luz provida pelo crente e pela fé cristã. Ao assim afirmar, não exagero, mas estou sugerindo que, se quisermos ser realistas, teremos de aceitar esse fato e teremos de perceber que, quando nosso Senhor se pronunciou há quase 2000 anos atrás, ele não proferiu essa verdade simples e espantosa a respeito de sua própria época, mas também disse a verdade
no que concerne a todas as eras subsequentes.